Fala, meu povo, tá começando mais um vídeo no canal. Hoje eu estou um pouquinho diferente aqui, ó, tô com o boné do Legendários, olha só. Bora subir a montanha. Brincadeiras à parte, hoje eu quero falar e te perguntar. Você sabe o que é devocional? Como fazer um devocional? Enfim, eu vou te trazer um direcionamento, vou trazer alguns pontos, o que a Bíblia fala. Então fique comigo. Eu não sou, assim, o super teólogo, mestres, dos magos, para poder te passar todos esses assuntos, mas o pouco que eu sei eu quero compartilhar com você, para a gente ter um crescimento espiritual. E acaba que isso aqui é um devocional também, ou seja, uma reflexão bíblica sobre um determinado assunto. Então eu acabei fazendo uma pesquisa agora de manhã sobre o que é devocional. Que talvez a gente tenha um conceito errado, e até mesmo você, pensando, poxa, o que é devocional? O que é um devocional? Como a gente faz um devocional e qual é o objetivo desse devocional? Primeiro que o devocional tem como objetivo fazer você ter um crescimento espiritual, aumentar a sua fé, porque a fé é a certeza. Assim como a Bíblia fala, você tem que ter certeza das coisas. E para você ter certeza das coisas, você precisa ter uma vida devocional, ou seja, leitura da palavra, relacionamento com Deus, que nada mais é que esse momento. Um momento de conversa, como a gente está fazendo aqui. É óbvio que nesse ponto, só eu estou falando, você está passivo. Ou seja, você não quebrou um pouquinho a cabeça como eu quebrei para trazer esse vídeo aqui. Então é interessante você também fazer isso. Pegar um texto, talvez você esteja com alguma dificuldade na vida. O devocional serve para você resolver suas questões pessoais da sua vida. Por exemplo, poxa, eu tenho muitas coisas no meu coração presas, traumas, eu tenho situações, eu não sei como lidar em determinado assunto na vida. Por exemplo, será que cristão pode fazer tatuagem, que é um dos assuntos que mais falam? Será que cristão pode sair para balada? Será que cristão pode beber? Todos esses assuntos, quando a gente começa a buscar na palavra de Deus, nos traz uma visão e um amadurecimento e um crescimento. Por isso é importante você fazer o devocional. Não fazer só por fazer, mas para você se fortalecer, para você crescer, para você assim pensar, também construir a sua capacidade de pensamento, de ideias, de raciocínio, para você não ser aquela pessoa só passiva, onde só você recebe informação, ou escuta, ou lê de algum livro, de algum lugar, mas você ter essa capacidade de você ler, de você questionar, de você refutar, de você avançar. Então o devocional serve para isso, para você amadurecer espiritualmente. E tem um texto de Hebreus que ele fala, Hebreus 15, do 13 ao 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Leite, ele está falando aqui da palavra, ou seja, de coisas superficiais. Quem se alimenta de coisas superficiais sempre vai ser superficial. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, ou seja, eu vou trazer um panorama sobre isso aí também para vocês. Pelo exercício constante, se torna aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, se você sempre for passivo, sempre só receber as informações assim, sem ter você ter as suas perspectivas, o seu raciocínio, a sua mentalidade, talvez você sempre vai ser superficial. Agora, se você é questionador, se você refuta, se você avança, se você vai atrás, se você estuda, se você fala, se você prega, você vai ter um crescimento muito maior, você vai se aprofundando. E o crescimento espiritual vem através de informações, de livros, de ideias, de estudos, mas também vem da sua fala. Porque existe um estudo onde quando você tem capacidade de falar, de questionar, de ensinar, é aí que você aprende de verdade. Por isso que é os dois lados, é você receber, mas você jogar e você refutar, você pensar, enfim. Mas quais são os processos, agora para não ficar comprido esse vídeo, quais são os processos, o que você faz no devocional? Ter um momento de, como é que se diz? Um momento de adoração é legal, ou seja, cânticos e louvores, isso ajuda talvez até a abrir seu coração, trazer uma paz, uma leveza, uma tranquilidade. É uma coisa que eu às vezes não faço. E quando eu vi isso, falei, cara, legal. Pode ter uns 10, 15 minutinhos depois de reflexão.
e oração, leitura bíblica. Então, qual que é a ordem dos fatores? Lógico, seria interessante você ter um momento de adoração, depois, que é comum, né? Primeiro a adoração, depois, que é igual que acontece nas igrejas. Depois a leitura bíblica, depois oração, logo depois da leitura uma oração pedindo para Deus que Ele revele, que traz ensinamentos e reflexão. Daí, na reflexão é onde você começa a questionar o texto. Por que Ele falou isso? Quando que Ele falou isso? Quem que falou isso? O que Deus quer nos ensinar com isso? São perguntas básicas que acontecem dentro do devocional e que são quase sempre são essas perguntas. E dentro disso acontece a reflexão, porque as perguntas geram reflexões. As perguntas fazem a gente estudar, buscar, conversar. Então, basicamente é isso. Como que eu faço o meu devocional? Muitas vezes eu tenho uma rotina onde eu acordo e começo a ler um livro. Por exemplo, livros que eu gosto muito, Provérbios, Eclesiastes, mas eu não fico só nesses. Eu leio também os Evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, o Antigo Testamento. Às vezes o Antigo Testamento a gente tem uma dificuldade maior, então você vai ser um pouco mais breve mesmo, porque tem coisas que talvez você nem vai ter assim assunto, porque ele começa a falar dos nomes, vai falar das construções lá, aquelas partes mais chatas, mas é legal ler aquilo lá. E daí talvez você avance, talvez você mescle, vou ler um pouco disso, um pouco daquilo, você usa da tua criatividade. Eu quero ler toda a Bíblia. Você faz, você lê. Então é mais ou menos isso. São as leituras com esses tópicos que eu falei. Bruno, mas eu estou começando na fé, eu não tenho conhecimento. O que eu posso fazer? Daí entra os devocionais que você compra. O Café com Deus Pai, que tem outros devocionais muito bons aí que você procura. E é bom sempre você ver quem que faz esses devocionais, para ver se é uma pessoa que realmente é um pastor, é uma pessoa estudiosa, um teólogo, que ele vai ter um pouco mais de discernimento e vai te dar um direcionamento. Nesses casos, quando você está começando e que ele é muito efetivo, o que seria interessante? Você fazer essa leitura. Então, você vai ler o texto, provavelmente ele acontece assim, ele traz o texto bíblico e daí uma perspectiva já trazendo uma ideia, como se fosse uma conversa. Em cima dessa ideia, você pode também trazer o seu ponto de vista, fazer anotações. E ele vai te dar essa praticidade, essa facilidade em ler a Bíblia, que é muito efetivo. E eu gosto demais, porque já traz uma facilidade. Só que, Bruno, é legal só ficar nisso? Talvez não, porque você vai estar trazendo uma visão daquela pessoa. Então você sempre vai estar seguindo aquela pessoa, as ideias dela, a visão dela. E é legal você ter a tua própria visão. Então, às vezes é legal você aos pouquinhos começar a tirar um tempinho para você fazer o teu próprio devocional e você fazer as suas próprias anotações, do teu jeitinho, o que Deus falar no teu coração. Não precisa ter receio, não precisa ter medo, não precisa compartilhar, porque é isso que Deus quer que você fale com Ele, que você se relacione com Ele. E daí entra o último ponto para finalizar, que é o relacionamento com Deus. Jesus fala na sua palavra, que é assim, em Mateus 18:20, acho que é. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, é muito legal você ter outra pessoa para você discernir através das células. As células acontecem muito isso. Se você é casado, se você tem uma esposa, uma namorada, um namorado, é legal fazer isso. Porque daí os dois vão tirar um momento para conversar, para orar, para poder crescer espiritualmente. Isso agrega muito no relacionamento e é muito legal. Então, acaba que vira uma conversa onde os dois falam. Às vezes eu vou trazer uma perspectiva, mas a pessoa pensou diferente. Ou através daquilo que eu falei, constrói algo a mais. E as coisas vão assim crescendo juntos nesse momento. E daí a gente faz anotações e pode até virar um vídeo e pode até virar um texto, que é legal também, porque você acaba edificando outras pessoas também. Ou não precisa, ou vocês têm esse momento de intimidade sozinhos, que na verdade é o mais aconselhável, porque vocês têm mais intimidade e vocês ficam tranquilos. Eu gosto de compartilhar.
E é um dos meus talentos aqui fazer vídeo pra internet, é o que eu amo fazer. Por isso que eu espero que você tenha gostado, assim, desse ponto de vista. Lembrando que o devocional não tem uma regra, não tem... tem que ser desse jeito. O mais importante é você ler a palavra, crescer. Se você gosta de anotar, anote. Se você gosta de falar, fale. Se você tem alguém que você gosta para convidar e falar, convide. Se você gosta de ler os livros devocionais, leia. Eu prefiro ler direto na Bíblia, mas é o meu jeito. Mas tem pessoas que... Hoje tem muitas pessoas comprando aquele Café com Deus Pai, que é excelente. Leia. Fazer os dois um pouquinho, perfeito. Talvez você leu, quando você comprar o devocional, você lê o texto e não lê o que a pessoa escreveu. Tentar trazer a tua visão daquilo para ver se bate com a ideia daquele autor. É legal, é um exercício. Porque se você sempre for passivo, você não tem esforço mental. E esforço mental é cansativo. É como se fosse uma academia. Existe um esforço. Existe assim, você talvez canse, sabe? Porque é pensar. Pensar é cansativo. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até mais.